Olá, meu nome é Marcos Trigueiro, sou um dos sócios fundadores aqui da Sync Finance. E aqui na Sync a gente tem a missão de transformar o Brasil através da educação financeira. Até porque educação financeira no Brasil é algo que infelizmente é extremamente precário. E a gente quer transformar o Brasil através da educação financeira por meio do apoio ao profissional planejador financeiro. E hoje a gente vai ver um panorama geral para você iniciar na carreira de planejador financeiro. Um panorama geral que vai te dar o passo a passo para iniciar nessa profissão de planejador financeiro. Antes da gente iniciar esse passo a passo, a gente precisa entender a visão geral sobre essa carreira, sobre essa profissão em relação ao mercado. Bom, primeiramente, o que faz um planejador financeiro? Um planejador financeiro é o profissional que vai ajudar os seus clientes a tomarem cada vez mais decisões racionais, ao invés de decisões emocionais, que muitas vezes são decisões irracionais, em relação à sua vida financeira, em relação às suas finanças pessoais. E essa tomada de decisão vai ser alinhada com os seus objetivos, vai ser alinhada com o perfil de risco do seu cliente, alinhada com o momento atual da economia, o momento atual do mercado financeiro. E ele vai ajudar nessa tomada de decisão em relação a diversos segmentos da vida financeira dos seus clientes. Segmentos esses como, por exemplo, investimentos, para a parte de acúmulo de capital, investimentos de curto, médio, longo prazo. Nessa tomada de decisão em relação a aposentadoria, questão de previdência social através do INSS ou questão de previdência privada, previdência privada, né, através de um fundo previdenciário, na seleção desse fundo previdenciário, na questão da modalidade da previdência, na tabela de tributação que deve ser escolhida, dependendo do momento em que for feito o primeiro resgate, na tomada de decisão em relação à segurança financeira para proteção financeira, né, que a gente tem a proteção financeira em relação a 3 pontos: proteção pessoal, proteção patrimonial e proteção profissional. E aí entram os famosos seguros, que a gente tem o seguro de vida, seguro de acidentes, tem também o seguro saúde, os planos de saúde, tem também o seguro de responsabilidade civil, os seguros autos, né, os seguros residenciais, seguros também de demais ramos, como seguro viagem. E aí ele vai auxiliar nessa tomada de decisão, né? Quais são as coberturas necessárias, vai buscar no mercado, vai falar com diversas seguradoras para buscar a cotação mais em conta para o seu cliente, né? Já gerando uma economia no fluxo mensal dele. E em relação à tomada de decisão, em relação a impostos também. Como é que é o melhor modelo fiscal para o seu cliente, como é que ele pode usar a tributação a favor do seu cliente para fazer com que seu cliente pague menos imposto, e diversos outros aspectos da vida financeira do seu cliente. Então ele vai auxiliar o cliente nessa tomada de decisão em relação a todos os pilares da vida financeira do seu cliente, para que seja uma decisão muito mais racional, uma decisão muito mais baseada em dados, né? Até porque quando você toma uma decisão, principalmente financeira, baseada em dados, são decisões muito mais assertivas do que decisões baseadas na emoção ali, beleza? Depois que a gente entende esse contexto geral, essa visão geral sobre a carreira de planejador financeiro, a gente vai entender o que é preciso para você se tornar um planejador financeiro. Bom, antes de tudo, a gente precisa quebrar um mito aqui que existe, que para você ser um planejador financeiro, você precisa de uma graduação. Não é assim que funciona. Pelo menos hoje no mercado, você não precisa de uma graduação, você não precisa de um diploma acadêmico para ingressar na carreira de planejador financeiro. Tem muita gente que acha que para ser planejador financeiro precisa ser formado em economia, precisa ser formado em administração, precisa ser formado em contábeis, e não é bem assim que funciona. Hoje, para você ser planejador financeiro, o que é que você precisa? Bom, você precisa ter um interesse muito grande por finanças pessoais, você precisa ter um interesse nesse mercado e você precisa ingressar ou numa empresa que te proporcione todo o conhecimento sobre educação financeira,
ou ter um curso livre que vai te proporcionar todo esse conhecimento. Mas se você não tiver um interesse nesse tema financeiro, você não vai conseguir galgar, você não vai conseguir ingressar nesse mercado da melhor forma possível. Então, a gente já quebra esse paradigma de que precisa ter uma graduação, de que precisa ter um diploma acadêmico, e a gente passa agora a ter uma visão totalmente diferente. Que você, que está cursando sua faculdade de Direito ou sua faculdade de Engenharia, pode ser um planejador financeiro. Pode sair da bolha tradicional e começar a ingressar num mercado em que você tem um determinado interesse, você tem uma aptidão, que é o mercado financeiro. Então, esse interesse ele é fundamental. Se você não tiver interesse sobre finanças pessoais, você não vai conseguir estudar os termos complexos do mercado financeiro, estudar os assuntos mais complexos também do mercado financeiro. Você não vai conseguir galgar nesse mercado. Por quê? Porque você não vai ter entendimento de conceitos fundamentais, ter entendimento de conceitos técnicos. Conhecimentos técnicos do mercado financeiro é fundamental para você passar a melhor mensagem possível para o seu cliente, para você traduzir toda essa linguagem complexa numa linguagem simples e de fácil entendimento. Primeiro você precisa entender o que é complexo. Então é fundamental você ter essa vontade, ter essa aptidão, ter esse desejo, ter esse interesse pelo mercado financeiro. E aí a gente começa a entrar dentro dos conhecimentos técnicos que são necessários para que você se torne um planejador financeiro. E dentro desses conhecimentos técnicos, a gente tem hoje 4 habilidades técnicas que são fundamentais para você se tornar um planejador ou uma planejadora financeira, caso você tenha pretensão de iniciar nessa carreira de planejador financeiro. Se você não tiver intenção de iniciar nessa carreira de planejador financeiro, você vai ter que aprender esses conceitos mais cedo ou mais tarde para a sua vida. Porque quem não estuda finanças não entende a lógica da multiplicação que vai agregar na sua pessoa física, tanto na sua empresa também, como investidor, como educador, enfim, diversos pontos. Mas vamos lá, quais são esses conhecimentos técnicos, essas habilidades técnicas? O primeiro ponto a gente tem aqui. Para você ser planejador financeiro, você precisa saber sobre gestão de investimentos. Quando a gente fala de gestão de investimentos, vai muito além de escolher boas ações, vai muito além de escolher bons fundos imobiliários, né? Que é o que mais cai na boca do povo, são esses dois produtos da renda variável. Quando a gente fala de gestão de investimentos, você precisa entender aspectos iniciais, como, por exemplo, conceitos básicos de mercado, você precisa entender o que é uma taxa Selic, o impacto da taxa Selic na economia. Você precisa entender o que é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, e o impacto desse indexador na renda fixa ou até mesmo na renda variável. Você precisa entender o que é IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que nada mais, nada menos que é a inflação. E qual é o poder da inflação na linha do tempo? Se ela é positiva, se ela é negativa, como é que ela impacta o dia a dia dos seus clientes. Então, se você não entender esses conceitos básicos do mercado nacional, você não vai conseguir fazer uma gestão dos investimentos muito mais precisa, muito mais direcionada. Além desses conceitos básicos de mercado, você precisa entender conceitos básicos de todos os investimentos, que são os 3 pilares, a tríade dos investimentos: liquidez, segurança e rentabilidade. Você precisa entender que liquidez é o tempo de acesso que você vai ter àquele determinado valor que você tem investido. Você precisa entender que segurança é o risco que você vai estar disposto a correr ou que seu cliente vai estar disposto a correr para ter um determinado retorno, e que rentabilidade é o retorno que você vai ter em determinada operação. Então você tem que entender essa tríade, esses pilares base de todos os investimentos. E que para alguns investimentos você vai abrir mão de um pilar e vai priorizar outros 2 pilares. Por exemplo, um investimento como a reserva de emergência, você vai priorizar liquidez e segurança. Você já abre um pouco da rentabilidade. Não é que você vai deixar de ter rentabilidade, mas você vai ter um índice mínimo rentável, né, que vai ser o 100% do CDI, para ser uma reserva atrativa. O investimento de longo prazo, como a previdência privada, você vai priorizar segurança, porque é o seu dinheiro da sua aposentadoria, e vai priorizar rentabilidade. Você vai abrir mão da liquidez porque é o dinheiro
para o seu futuro, é um dinheiro de longo prazo. E, além disso, você precisa entender também aspectos fundamentais, como, por exemplo, os diferentes perfis de investidor e identificar qual é o perfil de investidor do seu cliente. Se é um perfil mais conservador, que é aquela pessoa que não está disposta a correr tanto risco, um perfil mais moderado, que já é aquela pessoa que está disposta a correr um certo nível de risco, ou um perfil agressivo, que é aquela pessoa que tem aptidão ao risco, porque entende que quando feito de forma profissional, o retorno tende a ser exponencial na linha do tempo. E depois que a gente passa por esses conhecimentos básicos, aí de fato a gente começa a entrar nos produtos dos investimentos, né? A gente tem a renda fixa e tem diferentes produtos na renda fixa, produtos atrelados ao governo e produtos atrelados a instituições privadas, como bancos, como instituições não financeiras, como empresas, sociedades securitizadoras e tudo mais. E tem a renda variável, que a gente tem outros produtos também, a gente tem os derivativos, tem as BDRs, que a gente já sai do mercado nacional e vai para o mercado internacional, a gente tem também as ações, os fundos de investimento, e aí a gente começa a entender as particularidades de cada um desses ativos, tanto da renda fixa quanto da renda variável, os aspectos positivos, os aspectos negativos, e aí a gente vai, através do perfil de investidor, através dos conhecimentos básicos de mercado, fazer toda essa gestão do investimento, de investimentos de forma personalizada para os seus clientes. E esse é o diferencial do planejador financeiro, porque o serviço dele é um serviço totalmente personalizado, alinhado com os interesses, com os objetivos e com o perfil de risco do seu cliente. Ele não vai defender a bandeira de nenhuma instituição. A única bandeira que ele vai defender é a bandeira do seu cliente. E depois que a gente entende que o primeiro conhecimento técnico, a habilidade técnica que ele tem que desenvolver essa gestão de investimentos, o segundo ponto é a gestão de aposentadoria. Até porque a gente tem uma máxima no mercado financeiro de que a previdência social, né, de que o INSS, a sigla INSS significa isso nunca será seu, isso nunca será suficiente. Até porque cada vez mais a pirâmide etária está se invertendo. A taxa de natalidade diminui e cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas. Ou seja, para as pessoas da minha idade, por exemplo, 24 anos, quem é que vai trabalhar para me sustentar quando eu estiver aposentado, se a taxa de natalidade só diminui? Não vai ter gente suficiente. Então a pirâmide social, a pirâmide etária está se invertendo, ou seja, a previdência social ela não é sustentável. Então a gente tem que pensar em formas de garantir o padrão de vida futuro do cliente. Então, como planejador financeiro, é importantíssimo você ter uma habilidade técnica e entender sobre diferentes formas de chegar na aposentadoria, chegar na independência financeira do seu cliente. Seja através de uma previdência privada, seja através de um patrimônio que gere para ele uma renda passiva para ele se aposentar, seja através de uma carteira de dividendos, seja de diferentes formas. É importante você passar essa visão, essa necessidade, essa urgência dele se antenar para o seu futuro. Então, se o planejador financeiro só tiver uma visão de curto e médio prazo e não passar a visão de longo prazo para o seu cliente, na linha do tempo, não vai fazer sentido para a vida financeira desse cliente. Então, é o profissional que vai cuidar dos sonhos imediatos, dos sonhos intermediários e dos sonhos futuros do cliente. Então, esse é o papel do planejador financeiro. Então, é importantíssimo que ele tenha todo esse conhecimento de como é que funciona, por exemplo, uma previdência privada. Qual é a importância de uma previdência privada na linha do tempo? Aí a gente entra em conceitos como juros compostos, juros em cima de juros, atuando positivamente a favor do cliente e não contra. E depois desse entendimento sobre previdência privada, as vantagens e desvantagens, ele vai conseguir traduzir termos complexos da previdência, como modalidade PGBL, que é a pessoa geradora de benefício, modalidade VGBL, que é a vida geradora de benefício, vai traduzir todos esses termos em termos simples e de fácil entendimento, fazendo de analogias, utilizando gráficos para mostrar a importância de ter uma previdência privada e a importância de começar cedo nessa previdência privada na linha do tempo. E depois que ele entende esses
conceito sobre previdência privada, ele começa a entender sobre aposentadoria, destrinchar esse conhecimento sobre aposentadoria para passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Outra habilidade técnica que ele precisa ter é a habilidade técnica para entender sobre tributação, sobre benefícios fiscais. Como é que o seu cliente ele vai conseguir se beneficiar da tributação num país como o Brasil? Bom, existem algumas estratégias tributárias em que o cliente ele vai conseguir se beneficiar, por exemplo, numa declaração de imposto de renda, ele vai conseguir, quem sabe, ter uma restituição muito atrativa, ele vai conseguir usar de estratégias fiscais, benefícios fiscais para uma isenção de lucro imobiliário na parte de alavancagem de patrimônio, ou quem sabe utilizar de um benefício fiscal, de um entendimento fiscal, quando ele tiver um prejuízo ao desfazer uma posição dentro da sua carteira de investimentos e compensar esse prejuízo quando ele tiver um lucro. Então, todo esse entendimento sobre tributação, até mesmo previdência privada, entra no entendimento sobre tributação, porque dependendo da modalidade, previdência privada, ela pode ser dedutível na declaração anual do imposto de renda. Todo esse conhecimento ele é fundamental para passar o caminho das pedras, para passar a melhor mensagem possível para seu cliente. E toda a economia que o planejador conseguir gerar para o seu cliente, esse cliente já vai conseguir acelerar a conquista dos seus objetivos. Então, todo esse entendimento tributário, todo esse entendimento fiscal, ele é muito importante que o planejador financeiro tenha todo esse conhecimento e, através desse conhecimento, ele consiga passar a melhor mensagem para o seu cliente. Ele consiga guiar o cliente pelo melhor caminho para fazer com que esse cliente pague menos imposto. E num país que nem o Brasil, a gente sabe que, de fato, as pessoas pagam muitos impostos, impostos que, infelizmente, a gente não consegue ver na prática esse retorno da melhor forma possível, tá? Então, outro ponto que é importante, outra habilidade técnica é sobre segurança financeira. Quando a gente fala de segurança financeira, a gente tem que pensar na segurança pessoal, na segurança patrimonial e na segurança profissional. Quando a gente fala da segurança pessoal, a gente tem que olhar para os três aspectos da vida do cliente. A gente tem que olhar para o aspecto da vida, o aspecto de acidente e o aspecto da saúde. Por quê? Se meu cliente ele tem um dependente, ele tem um herdeiro, ou alguém que dependa da renda dele, caso ele venha a faltar, como é que essa pessoa vai ficar? Então eu já tenho que pensar nessa questão de dependência. Então, uma segurança financeira em relação à vida, e aí a gente entra no aspecto do entendimento sobre seguros de vidas, é fundamental. Então, o planejador financeiro precisa saber qual é a cobertura necessária para o seu cliente em relação ao panorama atual da vida dele, em relação à quantidade de pessoas que dependem da renda dele, quanto cada um depende da renda dele, como é que ele vai fazer a divisão dessa cobertura, quais são as coberturas necessárias se é uma cobertura de vida e se somente a cobertura de vida é essencial. Então, o planejador financeiro ele vai ter todo esse entendimento em relação à vida e a dependentes. E depois, em relação a acidentes, até porque a gente não tem uma bola de cristal, a gente não sabe quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. Então, uma cobertura de acidentes, ela é imprescindível para a vida financeira. Por quê? Eu não sei quando eu vou ter qualquer tipo de acidente, imagina meu cliente. Então, se o meu cliente perder a força de trabalho, ele vai parar de ter uma renda no final do mês. Como é que vai continuar a conquista dos objetivos? Como é que vai continuar a relação, a realização dos seus sonhos? Não vai. Então ele vai ter que se desfazer dos seus bens, vai ter que se desfazer da sua reserva, até mesmo da sua previdência. Então é fundamental que o cliente ele entenda a necessidade de ter uma cobertura de acidentes. Qual é a cobertura necessária que meu cliente precisa? Isso é papel do planejador financeiro. Entender a realidade dele e direcionar ele pelo melhor caminho possível. Além disso, em relação à saúde, como um plano de saúde para fazer a manutenção da força de trabalho. Se o cliente não for no médico, não realizar check-ups, pode vir um problema muito mais sério, coisa que com o plano de saúde ele iria conseguir tratar de forma antecipada esse possível problema de saúde.
Então, esse entendimento da segurança pessoal, esse domínio sobre planos de saúde, quais são os melhores planos, como escolher um plano de saúde bom, com um excelente custo-benefício, o que está incluso num plano de saúde, cobertura de enfermaria ou apartamento, se vai ter coparticipação ou não, todo esse entendimento o planejador financeiro ele precisa ter para selecionar o melhor plano de saúde possível que se adeque à realidade financeira do seu cliente. Também sobre seguros, seguros de vida, seguros de acidentes e muito mais, tá? E depois desse aspecto de segurança financeira em relação à segurança pessoal, a gente vai para a segurança patrimonial. O que é que o cliente ele pode ter de patrimônio? Ele pode ter de patrimônio um carro, e aí é importante o planejador financeiro entender quais são as coberturas necessárias no seguro de carro, no seguro auto. Como é que ele vai conseguir reduzir essas coberturas na medida do possível para já gerar uma economia do fluxo do seu cliente. Além disso, o que é que o cliente pode ter de patrimônio? Um imóvel. E aí o planejador financeiro ele precisa entender sobre coberturas de seguros residenciais, por exemplo. Uma cobertura de incêndio, uma cobertura de pane elétrica. Então, todo esse entendimento técnico por trás dessas coberturas necessárias, o planejador financeiro ele precisa ter. O planejador financeiro é um corretor de seguro? Não, mas ele precisa ter o conhecimento de um corretor de seguro, ou, quiçá, um entendimento até maior para poder adequar o que o cliente precisa em relação à sua necessidade financeira. E o último ponto da segurança financeira, a gente fala da segurança profissional, que é em relação à responsabilidade civil. Um seguro profissional, que muitas pessoas chamam, para que o cliente, caso algumas profissões é muito mais comum a gente ter esse tipo de cobertura, né? Como prestadores de serviço, profissionais da saúde, profissões que lidam muito com clientes, com pessoas. Porque caso sofra qualquer tipo de processo jurídico, ele não tem que se desfazer de seus bens para poder arcar com esses custos do processo, como advogado, cartório e tudo mais. Então, o seguro de responsabilidade civil, às vezes, é uma cobertura essencial dependendo da profissão do seu cliente. Quais são as coberturas necessárias? Isso é papel do planejador financeiro, entender a parte técnica dessas coberturas e adequar à realidade financeira do seu cliente. E aí a gente entende todas essas habilidades técnicas através da gestão dos investimentos, através da aposentadoria, através da tributação e através da segurança financeira que o planejador financeiro precisa ter para personalizar o seu atendimento e conseguir adequar o planejamento financeiro do cliente à realidade atual dele, em relação também ao panorama atual do mercado. E depois que a gente entende essas habilidades técnicas, outro ponto fundamental é em relação a softwares. Porque se o planejador financeiro ele não tiver softwares que agregue na montagem do seu planejamento, que agregue na gestão dos seus clientes e que agregue na gestão dos ativos, na gestão dos investimentos, o planejador financeiro não vai conseguir entregar o melhor resultado possível. O planejador financeiro precisa de ferramentas para que ele consiga otimizar o seu trabalho, para que ele consiga ter um entendimento maior sobre sua carteira, para ter um entendimento maior sobre o patrimônio dos seus clientes, para ter um entendimento maior sobre o planejamento financeiro do seu cliente. E aí a gente divide esses softwares em três aspectos. O primeiro aspecto é um software de planejamento financeiro. Se o planejador não tiver um software que otimize seu tempo na montagem do planejamento, que esse software traga diferentes insights para poder ele conseguir montar um planejamento sustentável na linha do tempo para o seu cliente, o planejador financeiro ele não vai conseguir montar o melhor planejamento possível. Então esse software ele é fundamental. E esse software ele precisa fazer projeções com índices básicos de mercado, como inflação, até porque o juro real, né, que é o retorno que ele vai ter descontando a inflação, tem que ser um juro real positivo, senão o cliente vai estar perdendo dinheiro. Então, todas essas projeções de curto, médio e longo prazo elas precisam de parâmetros mínimos de comparação. Elas precisam ter projeções pessimistas, otimistas, para fazer com que o planejador sempre entenda o melhor cenário, o pior cenário e consiga montar, trazer um planejamento futuro para o presente e mostrar as projeções da melhor forma possível do que seu cliente vai conseguir conquistar se ele seguir o seu planejamento. Pô, cliente, você vai conseguir se aposentar aos 50 anos, 15 anos antes do INSS. Mas se você seguir o planejamento, se você economizar X por mês,
e dar os melhores destinos para esse valor. Para isso, você precisa ter uma organização financeira, ter uma disciplina financeira, ter uma segurança financeira, ter uma estratégia nos investimentos e tudo mais. Então, essa mensagem que vai passar é o planejador, mas se ele não tiver aquelas habilidades técnicas e um software para mostrar para ele as projeções, para galgar todas as informações e passar a melhor mensagem possível para o seu cliente, o planejador financeiro ele não vai conseguir entregar o melhor planejamento adequado para o seu cliente. Então, além desse software de planejamento financeiro, e esse software de planejamento financeiro pode ser um sistema online, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um aplicativo do celular, enfim. Esse software precisa entregar o que o planejador financeiro quer. Projeções de curto, médio e longo prazo, entendimento sobre a proteção financeira, entendimento sobre vantagens pontuais como milhas, cartões de crédito. Ele precisa entregar todos os aspectos da vida financeira do cliente para o planejador compilar todas essas informações, mastigar essas informações e entregar o planejamento financeiro para o seu cliente. Porque se ele não conseguir entregar essas informações mastigadas para o cliente não vai ter todo esse domínio técnico. O cliente ele não vai saber o que é preciso ser feito. E depois desse software de planejamento financeiro, como planejador, você precisa ter um software para a gestão dos seus clientes. Um software para gestão de clientes, por exemplo, um CRM significa Customer Relationship Management, Relationship Management, você não vai conseguir ter toda a gestão da sua carteira de clientes na palma da sua mão, ter toda a gestão do seu funil de vendas. Em qual etapa da jornada de educação financeira o cliente X parou, qual é a próxima etapa, em qual etapa do mundo dos investimentos o cliente Y parou, qual é o próximo passo, qual é o perfil de investidor do meu cliente Z. Então, ter todas essas informações, ter toda essa gestão da sua carteira de investimentos é fundamental. Antes, essa gestão era muito feita através de planilhas de Excel. Só que assim que ela revolucionou essa gestão e desenvolveu uma gestão de clientes tecnológica otimizada através de um CRM personalizado para um planejador financeiro. Então, essa gestão de clientes ela é fundamental para o planejador. E depois desse software para gestão de clientes, desse CRM, né? E esse CRM todo automatizado, quanto mais automatizado ele tiver, melhor para otimizar o tempo do planejador. É fundamental o planejador financeiro ter um software para gestão de ativos, para que ele consiga acompanhar a carteira dos seus clientes em tempo real, para conseguir ver se todos os investimentos eles são de fato adequados e se estão de fato alinhados com o perfil de risco, alinhados com o prazo que o cliente quer conquistar determinado objetivo. Então, esse software de investimentos para gestão de ativos, ele é fundamental. Assim, o planejador vai ter um entendimento 360 graus, entendimento da organização financeira através de um software de fluxo de caixa atrelado ao planejamento financeiro, entendimento dos investimentos através da gestão de ativos, e ele vai ter o melhor de todos os mundos para conseguir unir isso e passar a melhor mensagem possível, fazer o melhor planejamento, fazer o melhor acompanhamento financeiro alinhado com o perfil, com a realidade do mercado e com os objetivos, os sonhos financeiros dos seus clientes. E depois que ele entende tudo isso, ele precisa ter uma educação continuada. Porque se ele não se atualizar constantemente, esse planejador financeiro ele vai ficar para trás. Então é preciso que o planejador financeiro tenha essa educação continuada de sempre estar buscando conhecimento, sempre participar de eventos, workshops, palestras, sempre buscar certificações, sempre fazer leituras, sempre se educar sobre as atualizações do mercado. Então é importante que esse planejador financeiro ele tenha newsletters, por exemplo, para sempre atualizar ele das principais movimentações, porque o mercado financeiro ele não é estático. O mercado financeiro é dinâmico. Todo santo dia ele oscila. E para ele entender quais são essas principais oscilações do mercado, é preciso ele se atualizar, ele ter essa educação continuada. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que a todo momento a gente tem uma inovação de mercado atrelada ao financeiro. De 2020 para cá a gente teve várias, a gente teve o Pix, a gente teve os NFTs, que hoje em dia já não vale mais nada, a gente teve
os NFCs, né, que é o pagamento por aproximação, os CBDCs, que são as moedas digitais do Banco Central, dos bancos centrais, né? Inclusive o Banco Central do Brasil tem sua moeda digital, que é a Drex. A gente também tem a popularização aí das criptomoedas, né, através do Bitcoin, das memecoins. A gente também está falando sobre metaverso, então tem várias inovações que vão acontecer, que vão afetar o mercado financeiro. E se o planejador financeiro não se atualizar, ele vai ficar para trás. Então é preciso que ele tenha essa educação continuada. Se ele não tiver essa educação continuada, ele vai se tornar um profissional que vai ser desvalorizado no mercado, tá? E até porque ele tendo essa educação continuada, ele vai conseguir enxergar oportunidades, enxergar brechas no mercado para passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. E aí a gente começa a entender esse panorama geral sobre iniciar na carreira de planejador financeiro. Vamos lá, vamos fazer um overview, vamos fazer um apanhado de tudo que a gente viu hoje sobre o passo a passo para iniciar nessa carreira de planejador financeiro. A gente viu uma visão geral sobre o que é ser um planejador financeiro, que ele vai auxiliar as pessoas na tomada de decisão para que as pessoas, seus clientes, eles tenham uma tomada de decisão muito mais racional do que emocional, uma tomada de decisão muito mais embasada em diferentes aspectos, né, em relação a investimentos, seguros, aposentadoria, tributação e muito mais. A gente viu o que é preciso para iniciar numa profissão de planejador financeiro. A gente acabou com o mito de que é preciso ter uma graduação, ter um diploma universitário. Não, não é preciso. É preciso ter vontade de aprender mesmo. É preciso você ter uma aptidão a temas como mercado financeiro, como finanças pessoais. A gente viu também quais são as habilidades técnicas fundamentais que você precisa desenvolver caso você queira se tornar um planejador financeiro. Habilidades sobre gestão de investimentos, entendendo ali princípios básicos até princípios avançados, como conhecimentos básicos de mercado, tríade dos investimentos, conceitos sobre prazo, curto, médio e longo prazo, conceitos também sobre os diferentes perfis de investidor, desde até parte avançada sobre a parte avançada dos diferentes produtos da renda fixa, diferentes produtos da renda variável. E depois dessa gestão de investimentos, a gente viu habilidades técnicas sobre aposentadoria, as diferentes formas de garantir uma renda passiva para que seu cliente ele possa se aposentar, ele possa manter o seu padrão de vida futuro. Uma carteira de dividendos, a construção de um patrimônio que gere essa renda passiva ou até mesmo uma previdência privada. A gente viu a importância do planejador financeiro ter um entendimento técnico sobre previdência privada, as diferentes modalidades, as diferentes tabelas de tributação. Sobre tributação, né, já pegando esse gancho, também é uma habilidade técnica que o planejador ele precisa desenvolver. Como é que ele vai proporcionar um benefício fiscal para os seus clientes de diferentes formas. E sobre segurança financeira, em relação a 3 pontos: segurança pessoal, profissional e patrimonial. Sobre segurança pessoal em relação à vida, a acidentes e saúde, sobre segurança patrimonial em relação a bens e sobre segurança profissional em relação à responsabilidade civil. E aí o planejador financeiro precisa ter o conhecimento técnico de todos esses tipos de seguros para saber quais são as coberturas factíveis, alinhadas com a realidade financeira do seu cliente, para que ele consiga as melhores cotações, as melhores propostas advindas das seguradoras que existem no mercado hoje. A gente viu o último ponto aqui: o planejador financeiro ele precisa de softwares para otimizar seu tempo, softwares para montagem de planejamento, software para entregar a melhor mensagem possível para seu cliente. Então, software de planejamento financeiro para montagem de planejamento financeiro, que agregue vantagens básicas para os clientes, que veja toda essa parte de gestão de riscos, que faça simulações de curto, médio e longo prazo, tanto otimistas quanto simulações pessimistas, para ele conseguir montar o melhor planejamento financeiro possível, alinhado com a realidade do seu cliente. Software também para gestão da sua carteira de clientes, ele precisa saber em qual etapa do seu funil de venda o cliente parou, se foi numa etapa de prospecção, se foi numa etapa de planejamento, se foi numa etapa de acompanhamento, para que ele consiga retomar, caso necessário, ou continuar o atendimento da melhor forma possível. Software também para gestão de ativos, dos investimentos, para que ele consiga
entender como está a posição do seu cliente em tempo real, para ele alinhar essa posição com o perfil, com os objetivos financeiros daquele cliente. Então, ele precisa ter todo esse suporte tecnológico para ele conseguir otimizar e acelerar seus resultados no mercado financeiro, na profissão de planejador financeiro. E o último ponto é que não adianta ele entender tudo isso se ele não buscar melhorias, se ele não buscar essa educação continuada sempre, porque o mercado financeiro não é estático, o mercado financeiro ele é dinâmico. Então, um planejador financeiro ele precisa se atualizar sempre, para que ele consiga enxergar as oportunidades do mercado e que ele consiga passar essas oportunidades, consiga passar essas brechas para o seu cliente. Então a gente entendeu como é essa trilha do planejador financeiro, qual é o passo a passo, uma visão geral para se tornar um planejador financeiro. E eu queria deixar aqui para você o meu muito obrigado. Se você tiver interesse em se tornar um planejador financeiro, dá uma olhada no nosso Instagram, Think Finance Experts, ou dá uma olhada no nosso blog. Lá no nosso blog a gente faz posts semanais para quem quer ingressar nessa carreira de planejador financeiro. Dá uma olhada na Think Finance. A Think Finance é uma excelente porta de entrada para você que quer galgar nesse mercado, para você que quer atuar como planejador financeiro. E se você tiver alguma dúvida sobre a profissão, você está aberto a falar comigo no meu Instagram ali, que eu vou responder você lá no privado, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço para você, meu muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.